Paz, amados, povo de Deus, como vocês estão? Glórias a Deus. Aqui estamos mais um dia, segunda-feira, 9 de junho. Nossa, como esse ano passou rápido, para mim tem voado. Mas vamos, agradecer a Deus, porque até aqui Ele certamente tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor. Já logo de início eu quero pedir para você comente, compartilhe, se inscreva nesse canal. O que você está esperando? Não deixe para depois, né? Se inscreva, ajuda esse canal a crescer. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Amados, me ajudem. Essa palavra ela tem que ser levada, né, aos quatro cantos desse mundo. Então eu conto com você. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa semana, né, que se inicia. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos por mais um dia que se inicia, mais uma semana, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos. Pai, visita nossos maridos, abençoa as mães, donas de casa, as que saíram ao trabalho. Abençoa nossos filhos, Pai, alguns nas escolas, outros trabalhando. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada área das nossas vidas. Seja conosco, Pai, na nossa área espiritual, nos fortalece, nos ajuda a crescer, ter entendimento da palavra. Abençoa a nossa saúde, abençoa a nossa vida financeira, sentimental, todas as áreas, Pai, nós entregamos em Tuas mãos, crendo que o Senhor fará infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Continue conosco no dia de hoje, nos dê um dia de paz, gozo, alegria e livramentos da Tua parte. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amados, glórias a Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra hoje. Ao tema eu daria o chamado que transforma destinos. O texto base está em 1 Reis, versículo 19. Não, minto. 1 Reis 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante de si, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Amém? Até aqui, amados. Amados, esse contexto da Bíblia, ele é um evento crucial na história de Elias, onde ele é chamado por Deus para atender a um novo chamado profético. A passagem, ela descreve como Elias se sentia sozinho e amargurado. E Jezabel, né, e da perseguição que ele enfrenta, ele se refugia em uma caverna em Horebe, onde encontra a presença de Deus. Elias, ele acabava de realizar um milagre no Monte Carmelo, onde ele desafiou os profetas de Baal e provou a superioridade de Deus. Jezabel, esposa do rei Acabe, ela ficou enfurecida e ameaçou a vida de Elias ao fugir por medo. Então eu imagino que Elias, ele estava sentindo-se sozinho, abatido pela perseguição, com medo. Então ele entrou assim em desespero e ele pedia a Deus que o matasse, demonstrando realmente aquele profundo desespero e medo. Amados, quantas vezes, nós nos sentimos ameaçados e nós pedimos a Deus a morte. Não é assim? Com muitos de nós somos assim? Amados, essa passagem, ela nos traz a compreender a seriedade, o peso e a resposta que o chamado de Deus exige de nós, Nós temos que estar disponíveis para cumprir o propósito divino.
Amados, não é fácil. Vou falar para vocês. Semana passada eu não gravei. Eu acho que eu só gravei na segunda e não gravei mais de terça até hoje. Não gravei sexta, não foi segunda. Foi sexta e hoje, né? Segunda-feira. Amados, eu tava tão cansada. Tem hora que bate um cansaço, sabe? Eu tô com uma exaustão física. Falando, assim, são 18 anos praticamente. Mês que vem vai fazer 18 anos que eu tô nessa cadeira. E eu tenho esse chamado, né, de pregar a palavra, mas eu vou falar para você, todo dia você vir aqui, gravar um vídeo, né, gravar falando a vontade do Senhor, amados, é uma barra, sabe? Você tem que estar disposta. E mesmo quando você não está disposta, você tem que ter, né, pedir a graça de Deus para você cumprir o seu chamado. Olha, semana passada eu falhei, viu? Eu tava com muita dor, tô com muita dor ainda hoje, mas eu falei, eu não posso me prostrar, nós temos que persistir, né? Nós temos que estar disponíveis mesmo, para que Deus ele venha nos usar para esse tempo. Então, né? Um breve resumo desse capítulo 19 que nós vamos passar, pincelar por ele hoje. Elias ele estava enfrentando os profetas de Baal. Após a ameaça, né, de Jezabel, ele foge e entra na crise existencial. Quantos de nós muitas vezes também entramos nessa crise? Deus ele o restaura no Horebe, né? E lhe dá novas direções, entre elas ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Então Deus ele nunca deixa a sua obra parada. Amados, quando a gente se prostra e a gente não faz a obra do Senhor, certamente o Senhor vai levantar outra pessoa. Quando um profeta ele termina, o outro ele é levantado. Quando, né, às vezes morre, né, profetas, né, aquela passagem que muito conhecida, né, esqueci agora que Paulo fala, né, combati o bom combate, essa passagem. E então, assim, quando nós chegamos ao fim da nossa carreira, o Senhor ele já tem levantado muitos outros ao redor do mundo. Então nós não podemos deixar de estar disponíveis para o Senhor, porque o dia que nós não estivermos, meu filho, se pensa que a obra vai parar, ela não vai parar, ela vai dar continuidade. O Senhor levanta outras pessoas. Então, Elias ele partiu dali com obediência imediata ao comando de Deus, e porque ele era um servo obediente, né? Um servo obediente, ele move o plano de Deus. Deus ele precisa de gente disposta simplesmente a ir. Então, e achou Elias lavrando com 12 juntas de bois. Eliseu ele estava trabalhando e era alguém comprometido com as suas responsabilidades. Então Deus chama pessoas ativas, né, que demonstram caráter, esforço no dia, no cotidiano. Então Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Qual que era a ação simbólica disso? O manto ele representava uma autoridade, né, uma unção de sucessão profética. Então Eliseu ele compreende o gesto e ele percebe que o seu destino acabava de mudar. Amados, quantos de nós, né, nós passamos por igrejas, os profetas vêm, fala com a gente não toma posição, né? Quando Deus nos chama, ele nos cobre com o seu propósito, com o seu poder, ele nos dá ousadia. Às vezes as pessoas olham às vezes no meio da igreja, Deus vem, usa uma pessoa, entrega aquela profecia, às vezes a pessoa que está do seu lado fala assim, nossa, coitado, né? Mal sabe ele quem que é essa pessoa. Tipo assim, né? Que a pessoa convive com você, ela sabe quão difícil você é, mas o Senhor realmente ele te conhece. O Senhor ele tem um propósito para todas as coisas, então não adianta.
né? Então, as lições espirituais do chamado de Eliseu, Deus ele não nos Deus fala assim, né? Eu vou te encontrar aonde quer que nós estejamos. Deus nos encontra. Seja o lugar que estamos, ele vai, se for o momento certo de Deus te pegar ali para te usar, né, como um instrumento na vida, né, na mão dele, o Senhor ele vai pegar você de alguma forma. Então, Eliseu ele estava no campo, né, trabalhando, ele não estava num templo, num retiro espiritual. Você vê que aonde Deus quer, seja qual for o lugar, o Senhor sempre vai enviar alguém para te honrar, para ministrar na sua vida, né? Então, você vê, Eliseu estava trabalhando, ele não estava nem na igreja. E Deus ele chama no comum, no dia a dia, no cotidiano. Então, assim, esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque às vezes, amados, eu falo assim por mim, quantas vezes eu estava assim na rua caminhando, uma certa vez, quando eu fui a filha do rei, né, há 2 anos atrás, nossa, 2 anos já, eu tinha ganhado uma noite num hotel lá em downtown de Fort Myers, aqui, né, no centro da minha cidade. E tinha um rapaz mendigo, sabe assim, todo sujo, ferido. Ele tava com o corpo todo ferido. E eu e meu marido, a gente tinha acabado de sair de um lugar ali que a gente tinha parado pra comer e tal. E aí esse rapaz parou, ele falou assim pra gente: oi, tudo bem? Ele falou assim: eu tô com um pouco de fome, né? Você teria alguma coisa assim pra me ajudar? Aí eu entrei num estabelecimento e comprei uma comida para ele, comprei um refrigerante, e entreguei para ele e ministrei a vida dele. Eu falei assim: olha, você é um rapaz tão bonito, o que você está fazendo da sua vida? Que você tem tanto para dar para as pessoas, né? Por que você se entregou a essa vida? É isso mesmo? Você acha que é isso que Deus tem para você? Então eu ministrei na vida dele. Eu creio que ele recebeu aquela palavra, não sei hoje como ele se encontra, não. Talvez se eu encontrar ele de novo, eu até reconheço ele pela fisionomia, mas ele estava todo ferido, sabe, assim, cheio de feridas no corpo. Ele disse que o mosquito tinha picado ele e ele estava se coçando a ponto de se machucar todo. Ele estava todo cheio de ferida. E aquele rapaz veio e, tipo, ele veio como que querendo pra me abraçar, mas ele ficou assim, tipo, não, né, não vou tocar nela. Eu abracei ele. Até meu esposo falou assim: nossa, eu achei que você ia ficar com nojinho dele. Amados, eu não consegui enxergar isso naquele momento. Eu senti realmente compaixão daquele rapaz, sabe? Era um rapaz jovem. E assim, o Senhor, ele usa a gente assim de formas que a gente não entende. Acho que nem aquele rapaz entendeu que eu abracei ele. Não foi aquele abraço, não apertei ele, mas sabe assim, eu vim, bati nele assim, encostei nele, sabe? Então, eu acho que até ele assim se perguntou: nossa, tipo assim, eu tô todo. Aí que ele falou: eu tô todo ferido por causa de pernilongo, bicho, né, que tem me picado e tal. Então, assim, essas coisas que às vezes nem as pessoas entendem, né? Eu acho que quem tava ali passando ao redor, acho que não entendeu nada, vendo, né, eu abraçando aquele rapaz, mas é assim que Deus faz. Então, nós temos que estar com o ouvido sensível. Eu espero que naquele dia aquele rapaz esteve com o ouvido sensível, porque Deus me usou para ministrar na vida dele algo assim tremendo, sabe? Porque a gente vê assim as pessoas mendigando na rua, a gente fala: nossa, que a pessoa, né, se propõe a viver essa vida? Nós não entendemos, né, os processos da vida, como que a pessoa se entrega. Porque olha, já passei processos na vida que, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim hoje. Mas o Senhor me alcançou, me resgatou. Então, louvado seja o nome do Senhor.
Eu tô tomando meu café, aproveitando que ele tá quentinho ainda. Mas então, né, o chamado, ele muda prioridades, amado. Eliseu, ele deixa os bois, ele queima os equipamentos e segue Elias, né? O chamado, ele exige um desprendimento, uma decisão radical. É tão engraçado que eu tô para estudar, para fazer um curso e eu não consigo estudar. Esse negócio de eu vir trazer a palavra todo dia, tá estudando, para preparar a palavra, para ver o que eu vou trazer, isso toma tempo. Trabalhar nas redes sociais, abaixa vídeo, corta vídeo, essas coisas assim, dá um pouco de trabalho, toma o tempo da gente. Então, às vezes eu entendo que o Senhor me requer para esse tempo, porque eu não consigo estudar. Né? Então o chamado, ele exige sim um desprendimento, uma decisão radical. Caminhar com Cristo, amados, é uma coisa que as pessoas acham que é fácil, mas não é, né? Quando Deus chama, nós precisamos renunciar o velho para começar o novo. Então, às vezes assim, uma vez eu orei, gente, eu nunca me esqueço disso. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós oramos, mas muito cuidado mesmo. Eu orei e eu falei assim, Senhor, eu não queria mais trabalhar para o homem, não. Eu queria, sabe, viver assim da sua providência. Ai, amados, que besteira, né? A gente ora, mas não sabe, né? Não tem noção. E de lá para cá, dessa oração que eu fiz muitos anos atrás, de lá para cá o Senhor, ele abriu uma única porta para mim, que eu trabalhei na minha casa por alguns meses. Depois esse rapaz me dispensou, ele disse que ele mesmo ia fazer o trabalho, que ele estava com alguns projetos, ele não ia ter condição de me pagar, então ele me dispensou. Mas foi assim a única porta que Deus me abriu, porque eu pedia muito para Deus, Senhor, abre uma porta, tem misericórdia. E eu tive que passar por humilhação, tá? Eu passei por algumas humilhações com essa pessoa. Eu passei assim, sabe, um estreito mesmo, porque talvez não era da vontade do Senhor, né? Então, quando eu orei, eu falei que eu queria viver, né, do cuidado do Senhor. O Senhor, ele me cuidou por muitos e muitos anos antes de eu casar. Eu não tinha realmente um salário, não sabia como ia pagar minhas contas. O Senhor, ele supriu todas as minhas necessidades dos meus filhos, que eram pequenos na época. E assim, eu me entreguei completamente ao Senhor. Naquela época, eu realmente, eu fiz uma entrega total a Deus, e Deus, ele cuidou, amados. É tão tremendo isso, como que pode, né? Mas, né, o Senhor, ele, quando ele nos chama, é sobre isso. Nós temos que renunciar tudo que é velho, né, para Deus começar algo novo em nossa vida. Então, há uma herança no chamado. Você pode ter certeza. O manto de Elias é o mesmo que cair sobre Eliseu mais tarde, né? Deus, ele nos chama não apenas para começar, mas para herdar uma missão. Então, o que era de Elias caiu, né, sobre Eliseu. Então, certamente, né, o que a gente pede, o que a gente ora, né, certamente vai vir sobre a sua vida. Então, nós temos que ter a certeza, né, do nosso chamado e sempre estar assim mesmo na disposição, né, na dispensação do Senhor, para que Ele venha fazer tudo conforme a vontade dele, né? Então, como nós aplicamos essa palavra, né, na nossa vida? Eu faço essa pergunta para você. Você tem percebido o chamado de Deus na sua vida? Ou você está ocupando o seu tempo e que talvez, assim, da maneira que Deus queira usar? Né? Você está pronto para abrir mão de tudo para seguir um propósito com Deus? Há pessoas ao seu redor que precisa lançar o manto, amados?
não é fácil viver da obra. Eu fico pensando, quem vive da obra mesmo, né, pregadores, tal. A gente sabe que no Brasil pregadores renomados, eles ganham muito dinheiro, né? Eu acho assim que a igreja em si, ela remunera muito bem. Eu nunca me esqueço, uma certa vez nós conhecemos uma moça na casa de um conhecido nosso. Ela é uma cantora até que famosa no Brasil. Ela disse assim, né? Eu tava conversando e nós perguntamos tal, dela tá pregando aqui e tal. Aí ela quis dizer o seguinte, que no Brasil para ela é melhor, porque lá ela lucra mais. E eu acho errado, porque a própria igreja em si, ela realmente, ela paga o valor que as pessoas colocam. Tipo assim, se eu sou uma cantora aí famosa, valho alguns milhões, tipo assim, não milhões, né? Mas vamos dizer, alguns $1000 ali. Então, assim, uma vez, teve agora, né, recentemente uma polêmica com a Camila Barros, que o cantor falou pra ela que o cachê dela era R$ 30.000. Nossa, se ela estiver ganhando R$ 30.000 por um dia que ela vai pregar, né? Nossa, ela tá bem na vida. Eu não acho que chegue tudo isso, amados, mas eu vou dizer pra você, uns 3, 4 mil com certeza chega por cada igreja que ela vai, nessas igrejas grandes, congressos, certamente as pessoas pagam o valor dela. Mas, né, você vê a vida dela, ela é separada, ela vive para o chamado dela, então é sobre isso. Mas eu também acho errado, assim, a pessoa pagar muito para ter um cantor famoso na sua igreja, um pregador famoso na sua igreja, né? Quando Deus usa até mesmo os mais pequeninos, né? Então, o chamado de Eliseu, ele começa com um gesto simples, é sobre isso, mas carregado de destino. Então, a gente não pode ignorar o manto que está sendo lançado sobre nós. Nós temos que agarrar. Deus, ele está levantando nesses tempos novos profetas, pessoas dispostas a servir, a se sacrificar, né? E a seguir o propósito com fidelidade. Amados, eu tô tendo o programa da rádio todas as quintas. E eu quero trazer pessoas para pregar, sabe assim, pessoas que tá ali esquecida. Gente, eu tenho um amigo tão querido, eu amo a vida dele. E ele brincou comigo, você sabe que eu não tenho amigos, né? E ele também me passou o contato do primo dele, e o primo dele ontem falou a mesma coisa. Ele falou, eu não tenho amigos, o meu único amigo que Deus colocou na minha vida para cuidar de mim foi o meu primo. Eu achei aquilo tão lindo, sabe? Eles falando um do outro, né? Porque tanto um falou como o outro também falou. O meu primo, eles são primos, não, meu primo é meu amigo, o meu primo é meu amigo. Então, assim, a gente vê a humildade, né, das pessoas e o cuidado. Então, Deus, ele certamente, ele quer pessoas simples, né, pessoas, mas que tenha, assim, que seja, assim, carregado do destino deles, eles sabem, né? Esse meu amigo, ele falou, eu tava meio estacionado, eu preciso voltar a pregar, e ele é um vaso usado por Deus. Eu falei, meu filho, vou te resgatar agora, vou botar você para pregar na rádio, né? Não vai haver só uma oportunidade, vou te dar mais oportunidades. Então Deus quer usar os improváveis, os pequenos, né? Então, assim, nós não podemos de forma nenhuma ignorar o nosso manto que está sendo lançado sobre você. E eu vi que eles agarraram a oportunidade, se alegraram com a oportunidade. Então, todos os dias, Deus está levantando pessoas novas, novos profetas. Só basta estar disposto a servir, amados, não é muito. Só basta você se sacrificar. Quando eu vejo assim, que toda semana, todo dia eu tenho que gravar um vídeo, isso é um sacrifício. Porque eu não sou pregadora, mas eu tenho muito, mas muito para
para aprender a pregar. Eu trago aqui um estudo bíblico, ainda tenho que... Eu escrevo e às vezes eu tenho que olhar, vocês vão ver que às vezes eu olho aqui para mim, eu não consigo memorizar, sabe? Talvez eu preciso ler mais, muito mais, claro, pra gente começar a memorizar, mas eu acho lindo quem fala assim, lá em Josué 15, 20 fala isso, 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 lá em Gênesis tal, fala isso, isso, isso. Eu acho maravilhoso quem tem, sabe assim, o meu marido, por exemplo, você fala pra ele, né, uma passagem, ele lembra, ele fala tudinho. Então tem pessoas que têm facilidade, né, em memorizar e tal. Eu vou chegar lá ainda, eu vou pregar um dia aí que nem Camila Barros, gosto muito dela, de ver o jeito que ela prega, que eu falo assim, a ousadia, né, da palavra. Mas é sobre isso. Então, quem aqui está pronto, né, para responder o chamado de Deus, ainda que isso exija uma renúncia, né? Diga ao Senhor, né? Quem aqui deseja dizer, diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Ai, amados, eu quero que o Senhor me envie, né? Eu sei que é o chamado dele para minha vida, então eu tenho que estar preparada, né? O Senhor já começou através de uma rádio que está alcançando nações, então eu sei que o Senhor está fazendo algo, né? A respeito. Então, nós temos que estar preparados, né? Agora muito mais do que nunca, porque além de eu trazer minhas mensagens de segunda a sexta no meu YouTube, eu também tenho as quintas para preparar uma palavra. Eu sempre preparo o pregador, mas eu também tenho que ter uma palavra para dar ali, né? 1h30 de programa. Mas então, o estado, voltando à palavra, o estado emocional de Elias, né? Elias, ele se sentia sozinho pela perseguição, ele entra em desespero e pede que Deus o mate por causa do desespero e o medo dele. Então, no versículo 19, descreve como Deus, ao se apresentar a Elias, ele mostra uma força de Deus e que o chama para um propósito, né? Indicando que a profecia de Elias não havia terminado. Então, o chamado para a próxima etapa era que Deus ele revela a Elias que ele não está sozinho, mas que ele tinha um papel novo a desempenhar, incluindo a nomeação de Eliseu como seu sucessor, o qual Elias ele escolhe para que possa seguir o seu ministério. Então, nessa passagem também ela enfatiza a importância do silêncio, né, da oração, pois foi em um momento de silêncio que Elias ele encontrou a presença de Deus. Ele foi renovado para um novo propósito. Então, é um ponto de virada, né, de história de Elias, onde ele passa por um estado de desespero e medo para uma nova chamada profética, encontrando, né, a força e a presença de Deus para ele seguir em frente. Amados, como é lindo, né, a gente ver a forma que Deus trabalha, né? Eliseu, ele foi um homem que acompanhou e testemunhou os últimos anos da vida de Elias. Então, a gente sabe que quando o Senhor chama, ele capacita, né? Não tem como a pessoa não dar continuidade naquilo que o Senhor, né? Então, ele capacita literalmente. Então, Eliseu ele foi um homem que acompanhou o testemunho dos últimos anos da vida de Elias, com seu chamado depois de ele ser profeta literalmente, ele jogou a sua capa sobre ele enquanto ele arava, né, a terra com junta de 12 bois. Ele então se volta para Elias e pede a permissão para despedir de seus pais, né? Então ele volta, ele mata os animais e utiliza os aparelhos que ele usava
para lavrar a terra como um carvão, para fazer um grande churrasco que foi servido ao povo. Após isso, ele se levanta e ele segue e serve o profeta Elias. Amado, desse pequeno trecho registrado nos últimos 3 versículos do capítulo 19 de 1 Reis, Eliseu ele nos deixa algumas lições e sobre ela que nós vamos falar agora. Ele era um homem de fé. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Elias ele liderava uma escola de profetas. Porém, o Senhor Deus o direciona a ungir Eliseu ao invés de um de seus alunos. Que interessante, né? Isso já nos mostra que ele era um homem de fé e obediente. Outro fato que reforça esse pensamento é que Eliseu ele não faz nenhum tipo de questionamento ao ser chamado por Elias. Ao receber a capa, né, de Elias, ele já reconhece como autoridade vinda do próprio Deus. Ele sabia que aquilo era algo da parte de Deus para a vida dele. Então a lição que nós tiramos aqui é que ao sermos chamados por Deus, nós temos que crer que se ele nos chamou é porque ele tem um desejo de nos usar, ele tem um desejo para um determinado tempo, um determinado chamado, e nós temos que responder isso com fé, amados. Se o próprio Deus nos chamou é porque ele sabe que nós vamos ser uma bomba atômica aí no reino. Então nós temos que agarrar isso com fé. E outra, né? Enquanto ele estava trabalhando. Então, outro fato que nos chama a atenção nessa passagem era que Eliseu ele não estava à toa, ele estava no momento do seu chamado, ele estava trabalhando, ele estava pegando pesado, mas ele estava arando a terra para a colheita. Isso tem um significado profético, amados. Se queremos colher algo, antes nós temos que o quê? Plantar. Todas as vezes que nós plantamos, certamente nós vamos colher algo, um fruto muito bom, né? Então Elias ele entrou a Eliseu por ordem divina, não na escola dos profetas, senão no campo, não lendo, orando ou sacrificando, senão arando uma terra. Deus ele não chama qualquer um para sua obra, amados, ele não chama. Isso não quer dizer que ele não chama só, ele chama são só os melhores ou qualquer outro, mas ele sim, ele chama aqueles que estão envolvidos com a sua obra. O Senhor chama aqueles que o Senhor já conhece o coração e ele sabe certamente que se nós vamos, né, como que fala? Acatar ao seu chamado, dizemos assim. Sei lá se é essa a palavra certa, mas né, quando o Senhor ele profetiza, alguém, né, vem e profetiza a sua vida, você vai ser um grande profeta, Deus vai te usar. Se você não pegar aquilo para você naquele momento, se você não crer, não ter fé, você não vai conseguir romper. Então ele não chama os desocupados, ele chama assim aqueles que querem compromisso com o Senhor, e ele sabe aonde. O Senhor sabe como chegar em você. O próprio Jesus ele diz que quem for fiel no pouco, no muito será colocado, né? Lá em Mateus 25, 21 diz isso. Então assim, nós sabemos que todas as vezes que nós buscamos ao Senhor a fazer a sua vontade, o Senhor ele cuida das nossas causas. E né, o terceiro ponto que eu daria, né, para essa pregação, honrava aos líderes e aos seus pais, né? Ao ser chamado por Elias, a primeira coisa que Eliseu faz é permitir a permissão ao profeta para se despedir de seus pais. Ele falou: olha, eu vou sim, mas eu quero ir ali me despedir dos meus pais. Essa atitude dele, amados, ele demonstra que ele não tinha problemas em honrar autoridades, tanto as espirituais, representadas por Elias,
mas também as terrenas, que era representada por seus pais, né? Então a palavra do Senhor nos diz: crede nos seus profetas e prosperareis, segundo Crônicas 20:20. O nosso maior problema, muitas vezes, é que nós não cremos nos profetas de Deus, que muitas vezes o Senhor coloca em nossas vidas. Hoje em dia, amados, eu tenho muita dúvida quando, sabe assim, alguém me entrega, eu faço prova com Deus. Porque a gente está vivendo num mundo tão corrompido que dá medo quando você escuta alguma coisa, sabe? Você fala assim, será que isso é de Deus? Porque eu já ouvi tanta coisa que até hoje não se cumpriu. E teve pessoas que falou assim para mim, conta os dias nas tuas mãos são 10 dias, né? Então, assim, coisas que não se cumpriram. Então, eu tenho muito medo hoje em dia de, sabe assim, que vão me entregar, eu faço prova com Deus. Eu não julgo o profeta, né? Mas a profecia. Então, muitas vezes, né, as pessoas vêm, nos profetizam e não cremos, né? Não cremos, às vezes, nos pastores, sei lá. Ao invés de obedecer, nós muitas vezes questionamos, né? Mas isso que eu falo, nós temos que fazer prova de Deus. Um outro direcionamento muito importante que encontramos na palavra é que o primeiro mandamento da promessa está em Êxodo 20:12. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então foi isso que ele fez. Ele falou: eu vou lá me despedir dos meus pais, porque ele tinha amor pelos pais, né? Então a Bíblia diz que aquele que não cuida dos da sua família é pior que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Olha só. Não era apegado, ele realmente não era apegado. Após se despedir de seus pais, Eliseu mata os animais e com os aparelhos usados para arar a terra, ele faz um grande churrasco que é ofertado ao povo. Essa atitude dele demonstra um desapego total das coisas materiais. Olha que tremendo, né? Ele, muitas vezes, amado, nós estamos muito agarrados com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Nós não conseguimos nos envolver completamente na obra de Deus, né? Por causa de trabalho, faculdade, profissão, carro, casa, são tantas coisas que a gente não consegue ter uma vida de bênção, né? Uma vida entregue totalmente ao Senhor. Mas nós, muitas vezes, por causa disso, transformamos a nossa vida em maldição, por causa dos apegos materiais. Eu também não tenho apegos materiais, amado. Às vezes eu resolvo fazer uma limpeza aqui. Ontem eu achei, antes de ontem, achei um cartão que meu marido me deu desse tamanho, assim. Tava guardado ali. Mas às vezes a gente precisa fazer limpeza. Eu não joguei não, né? Ele vai ver minha pregação, vai achar que eu vou jogar o cartão. Não joguei. Mas tem coisas assim que eu não guardo. Eu não tenho hábito de guardar as coisas, sabe? Assim, quando eu vejo que isso aqui vai me servir pra quê? Gente, põe no lixo. Então, assim, a gente não pode estar apegado a coisas, mas nós temos que estar apegado ao reino, né? O Senhor, ele cuida da nossa vida quando nós cuidamos das coisas do Senhor. Então, outra coisa também, ele desligou-se de todo o seu passado, né? Sem os aparelhos, sem os animais, ele não poderia retornar à sua vida de lavrador. Assim, estava assumindo um forte compromisso em seguir Elias. Ele tomou posse daquilo, ele falou: agora eu vou a fundo. O que falta para muitos de nós é exatamente isso, é desligar-se do passado, pois muitas vezes a gente deixa ali como que diz assim, sabe, num stand-by? Você coloca assim como uma segunda opção. Se isso daqui não der certo, eu volto para lá. Porém, né, a obra de Deus, ela não funciona assim. Só dá certo para quem tem
a sua primeira opção, o seu primeiro plano é o Senhor. Amados, isso nos faz lembrar do episódio lá registrado também em Lucas 9, do versículo 61 e 62, onde alguém se prontifica a seguir Jesus, mas pede que antes se despeça de seus pais. A resposta de Jesus faz uma alusão à história de Eliseu. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Então nós temos assim, o Senhor fala, né? Aquele que não largar pai, mãe, esposa, filho, tal, por obra, pela minha obra, não tá digno, né? Do reino de Deus. Então, assim, nós não podemos ter apegos, assim. Eu tenho muito receio, né, da vinda de Jesus Cristo agora, nos últimos tempos. Nós estamos vivendo, não passará, gente, não passará da nossa geração. Mas eu vejo assim, eu tenho uma preocupação sim dos meus filhos estar fora do caminho do Senhor, meu marido também está meio disperso. E eu tenho assim estado com meu coração aflito, porque eu não quero ficar. Eu declaro todos os dias, eu não vou ficar para grande tribulação. E para a gente subir com o Senhor, nós temos que estar, amados. Não falo perfeito 100% não, porque isso é impossível, nós pecamos. Mas eu quero estar sendo o melhor, quero ter a minha melhor versão cristã para subir com o Senhor, para fazer a vontade dele. Amados, eu não quero ficar, eu declaro todos os dias, eu não vou ficar. Mas, né, apesar do pedido ser o mesmo de Eliseu, o coração não era igual. Enquanto a despedida de Eliseu foi curta, né, e sem hesitação, ao caso registrado de Lucas, que mostrava, tipo assim, né, vou, mas não quero ir, sei lá, né. Por isso Jesus, ele conhece, né, o coração da pessoa. Então Jesus, ele respondeu dessa maneira, dessa forma, né, tipo assim, aquele que não tá apto para, né, largar a mão do arado, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Então o Senhor sabia que ele não estava preparado para largar tudo e seguir Jesus. Um outro detalhe importante é se observar na atitude de Eliseu é que esse churrasco era muito mais que apenas uma refeição ou algo assim para desfazer os bens materiais, tal. Era uma oferta de ação de graças a Deus. Ele estava dando um culto, né, por tê-lo escolhido para ser um profeta. Então ele seguiu Elias. Após fazer o churrasco, Eliseu se levanta e segue Elias. Que tremendo, gente. A gente aprende tanto, né? E ele levava muito a sério isso, né? Ele seguia de verdade. Em alguns momentos, Elias nos deixa a impressão de estar testando até Eliseu, mas mais à frente, por 3 vezes, ele diz a Eliseu para ficar onde estava e ele respondeu sempre usando as mesmas palavras. Vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei. Já era certo que ele substituiria o profeta, mas ele insiste em ficar ao seu lado até o fim. Aqui nos surge 2 perguntas. Será que nós temos sido insistentes ao seguir o nosso Elias? E será que nós temos sido insistentes em seguir a Jesus? Amados, nós precisamos colocar isso em mente. Estamos vivendo o momento de deixar tudo para trás e seguir a Jesus? Esse é o momento, essa é a hora. A vinda de Jesus está aí. Então, ele era servo, né? Algo que chama muita atenção na vida ministerial de Eliseu é que ele realmente serviu Elias, né? Ele caminhou ali lado a lado com Elias. Não só porque ele o acompanhou em várias viagens, mas também porque ele tinha um cuidado com o profeta maior, né? Ele simplesmente tinha um zelo. Então, vários textos confirmam isso. Segundo Reis 3:11 deixa muito, mas muito evidente. Porque fala assim: e disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele?
Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Ele estava ali servindo, ajudando Elias. Então o servo de Jeosafá faz questão de frisar algo que a princípio ele pode até parecer um detalhe, e por conta disso ele passa, tipo assim, passa desapercebido. Ele não enfatizou quantos quilômetros, por exemplo, Eliseu ele andou com Elias, né? Ou quanto ele orou, ou quanto ele profetizou, o quanto ele viu milagres realizados ao lavar as mãos de Elias. Ele demonstrou várias coisas, que ele estava servindo, que ele tinha um cuidado com Elias, que ele tinha intimidade, submissão, e ele tinha tipo uma abnegação, né? Então, para nós fecharmos essa palavra, porque já estamos a 46 minutos, não é só o chamado de Eliseu que dá grandes lições para a nossa vida, mas por toda a sua vida ministerial. Durante todo o seu ministério, ele foi um homem muito ativo na obra de Deus. E por mais de 50 anos falou com muita autoridade, era respeitado. E ele realizou muitos milagres. Aliás, o dobro realizado do seu assessor, o discipulador, né, Elias. Ele fez muito mais do que Elias. Com certeza é uma referência para todo aquele que deseja servir ao Senhor. Então, amados, é sobre isso, que nós possamos ser como Eliseu, largar o arado e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Eu quero ser essa pessoa. Eu falo todo dia: Senhor, me capacita na palavra, eu tenho que aprender, me ajuda. Semana passada foi um desleixo meu, eu falo, eu estava cansada, mas eu não podia ter largado a mão do arado. Mas assim, já passou. Você vê que não volta, não tem como voltar. Então daqui para frente olhamos com mais prioridade as coisas do Senhor, em nome de Jesus, amém? Essa palavra que eu deixo para vocês, de novo, não deixem de curtir, compartilhem, essa mensagem tá maravilhosa. Seja a boca de Deus, sirva, faça o teu melhor, em nome de Jesus. Uma boa semana para vocês, uma segunda-feira abençoada, em nome de Jesus, fiquem todos na paz.